Nós vamos começar com essa passagem bem conhecida do Evangelho de Lucas, que parafraseia a orientação de Jesus. E lá diz o seguinte: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei a porta e a porta abrir-se-vos-á. Nesta passagem, o Novo Testamento nos diz, nos orienta que tudo aquilo que nós pedimos ao Criador é atendido. Mas será que é assim? Será que tudo aquilo que a gente roga, pede, solicita, enseja, deseja, direcionado a Deus, nós temos a solução na medida exata do que pedimos? Dona Maria desencarnou no ano 1915. Uma mulher de caráter nobre, teve uma vida de muito labor, de muito sofrimento também, desencarnou e foi localizada numa colônia superior. Estava lá no plano espiritual, numa cidade gerida por espíritos superiores. E ela sempre manifestou uma vontade muito grande de conversar com seu filho querido. Então Dona Maria, desencarnada, começou a enviar cartas para o seu filho. Numa dessas cartas, ela conta que certa feita estava lá na cidade espiritual e observou um facho intenso de luz. E esse facho de luz atravessou a colônia onde ela estava e continuou um movimento verticalizado, ascensional, como se estivesse procurando Deus. Obteve de seu orientador uma resposta. Esta luz tão vibrante, tão potente, que transcende a nossa colônia, que ascende, é consequência, é resultado das vibrações proporcionadas por orações de espíritos encarnados que o fazem com muita fé, com justiça, com humildade. Vejam, meus irmãos, o potencial vibratório contido nas orações, nas preces. Esta senhora se comunicava com o seu querido filho, mesmo estando morta, através de cartas. Se ela desencarnada escrevia cartas para o seu filho, se ela era, no jargão popular, uma morta, qual seria o nome do livro que foi formado pela condensação de tantas cartinhas? Cartas de uma morta. Seu filho se chamava Francisco Cândido Xavier, e ela se comunicava com ele pela sua bendita psicografia. E isso gerou essa brochura no ano de 1935. Ela quis demonstrar a Chico Xavier, fortalecer a fé de seu filho, sabendo que ele iria reverberar este conhecimento para toda a humanidade, das consequências, dos resultados, da produção superior de uma prece, de uma oração. Vamos continuar avaliando o currículo de um indivíduo. Este indivíduo todos vocês conhecem, em maior ou menor intensidade, até porque ele é protagonista de um livro publicado em 1944, chamado Nosso Lar. O nosso irmão André Luiz, residindo na cidade do Rio de Janeiro, acompanhado de sua esposa Zélia, de seus 3 amados filhos, estava lá André Luiz. Mas ele foi acometido de uma doença grave, de um câncer. Foi internado, lutou bravamente contra essa deficiência em seu organismo, mas a carne não resistiu. André Luiz desencarnou. Nós sabemos que a desencarnação é aquele processo onde, a partir da morte do corpo, a partir da falência da veste física, o espírito, o seu envoltório se desprende. Vejam bem, não é a partir da saída do espírito que há a chamada morte, é a partir da falência do corpo que há a separação, e nós categorizamos como desencarnação, e André Luiz desencarnou. Desencarnado, Deus, o Criador,
o colocou, o alojou, o hospedou numa região muito difícil do plano espiritual. Mas essa frase não é verdadeira. Não é Deus que nos coloca em lugar nenhum, mediante o nosso desencarne. O seu estado mental, a soma das suas experiências, aquilo que o seu espírito vibrava, sentia, pulsava, o direcionou através das leis magnéticas a uma região compatível com o estado de seu espírito. É assim que funciona. Por isso aquela frase de Mateus: diga do que é feito o teu tesouro, que eu direi o que é, onde está o seu coração. Então André Luiz desencarnou em desequilíbrio, situou-se numa região difícil. Ele não tinha noção de que naquele lugar onde ele passara fome, frio, sentiu suas barbas crescerem, seus cabelos se tornaram eriçados, arrepiados, as roupas se desgastaram, conforme a narrativa dele mesmo, no capítulo 1 e 2 do livro Nosso Lar. Ele não tinha noção de que ali ficara por 8 anos. E ele nos narra, nos disserta, nos relata da sua dor, do seu sofrimento. Tantas vezes, no conceito dele, de forma injustiçada, sendo rotulado como um suicida. Suicida, em algum grau ele foi, porque o câncer, que foi o fator definitivo de seu desencarne, teve uma causa anterior que não foi bem tratada. Ele foi acometido de alguns desequilíbrios sexuais, não teve uma vida com os pensamentos que se esperam para impressão de saúde plena no corpo físico. Um dia, depois de tanta dor, depois de tanto sofrimento, ele meditou: não posso estar esquecido. Lembrou-se de algumas vezes, poucas, que ele comparecera à Igreja Católica por insistência de sua esposa, e o bondoso padre falava de um Deus misericordioso, de um Deus justo, de um Deus que perdoa sempre, ou talvez nem se ofenda. Então ele refletiu: sei que estou morto, desprovido daquele corpo que eu tinha, não posso aqui estar desprezado pelo autor da vida. Naquele momento, pela primeira vez, ao cabo de 8 anos, ele juntou as suas mãos. Pela primeira vez ele fez uma oração. E aí, ele nos repassa uma mensagem belíssima. Ele diz: é necessário haver sofrido muito para compreender as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido a dor, o remorso, a desventura, a humilhação, para sorver com eficácia este bendito elixir chamado prece. E milagrosamente, quando ele fez esta oração, o socorro lá apareceu. E o ministro Clarencio diz: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Mas não foi assim, meus irmãos. Porque Deus é onipresente, está em todo lugar, a providência divina também o é. Acontece que por instrumento advento daquela oração, pela primeira vez ele se colocou em condição de recepção da ajuda infinita, abundante. Quantas vezes nós estamos aqui na casa espírita, tristes, melancólicos, padecendo, experimentando algum grande problema, a gente senta aqui no cantinho do banco, as lágrimas vertem, de forma publicada ou anonimamente, dentro de nós mesmos, e nós conversamos com Deus, e aí nós somos capazes de sentir toda a sua bondade, todo o seu auxílio. A gente fortifica a fé ao ponto de trocarmos a frase "eu creio na bondade de Deus" pela frase "eu sinto a bondade de Deus". Então todos nós que sofremos sabemos o poder de cura, de transformação, de restabelecimento, de soerguimento que a oração nos proporciona. E assim foi com André Luiz. Mediante a oração, ele permitiu-se sintonizar com os bons espíritos
que todos os dias estavam lá de braços abertos, estendidos, dizendo: vem, meu irmão, porque Deus não desampara nenhum de seus filhos. Se nós procurarmos no Evangelho do Mundo, a gente vai ali na papelaria, compra um dicionário, vai na Wikipedia, na internet, consulta o verbete prece. O dicionário do Mundo traz um conceito correto. A prece é um pedido de ajuda, um louvor, um agradecimento. É isso que nós vamos encontrar no dicionário do Mundo. O que a doutrina espírita diz deste conceito prece? Será que ela concorda? Será que ela avaliza, endossa, ratifica este conceito? Sim, claro, é isso mesmo, mas tem um detalhe. Vamos à pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta ao Espírito Verdade: de que se constitui o universo? Tiver essa resposta lúcida, perfeita: Trindade universal, Deus, Espírito, matéria. Tudo que há no universo está abrangido nesse tríplice aspecto: Deus, Espírito e matéria. Deus cria a matéria, fluido cósmico universal, que sofre derivações e transformações e dá origem a todos os elementos condensados que conhecemos. Deus cria os espíritos, individualizações, abstrações de um princípio inteligente. Nós, que não somos de essência material, nós somos inteligência, sentimento, livre-arbítrio, experiências, aquisições. Sendo assim, a nossa essência sendo espiritual, vejam como o Espiritismo, a doutrina espírita, conceitua prece e oração, transcendendo, concordando, porém superando o conceito de prece no dicionário humano. A oração é um prodigioso banho de forças, que nos atrai, que nos derrama uma vigorosa corrente mental. Vejam quão mais completo é do que aquele conceito simples do dicionário. Quando nós oramos, nós estamos estabelecendo sintonias, conexões, vínculos magnéticos e mentais aos espíritos superiores, ao Mestre Jesus, ao próprio Deus. Estabelecendo essa sintonia, é como se nós estivéssemos pedindo e recebendo em abundância todas as benesses de Deus, todas as energias qualificadas. Outro conceito, esse de Peralva: a oração é um apelo da alma, um apelo sincero, um apelo justo, um apelo humilde, que nos estabelece ligações com os espíritos que praticam o bem. Aí eu pergunto aos irmãos: se a prece, se a oração, é tudo isso, nos traz infinitos e imensuráveis benefícios, por que não orarmos mais? Quanto custa uma prece, Borginho? A gente vai ali na feira, na Avenida Monsenhor Eduardo, chega na barraquinha: quanto custa a dúzia de preces? Quanto está o quilo da oração? Não, a prece é um presente poderoso que Deus nos concede em infinitude e em abundância, de graça. A prece é um mecanismo que, empreendido, tanta luz traz a quem a faz e a quem ele direciona o seu pensamento. A prece é uma luz intensa no coração dos homens. Vejam bem, olha o poder da prece. Meu amigo Cláudio está sentado lá no fundo e ele está com algum problema, e eu faço uma oração em favor deste amigo. Eu quero direcionar a ele os meus melhores sentimentos, toda essa energia transformada pela minha vontade, que será direcionada a quem eu emito a minha vontade. Primeiro circula em mim mesmo. O ato de orar qualifica primeiramente quem ora, o próprio ser, balsamiza o espírito, harmoniza o perispírito, dá condição imunológica ao corpo físico. Então acende quem ora toda essa luz, essa energia, que se irradia e se espalha a quem nós direcionamos o nosso pensamento, a quem está de antenas receptivas, aguardando as nossas doações. Mediante os nossos problemas, e nós estamos em mundos de expiações e provas, temos problemas, temos muitos momentos felizes, alguns momentos angustiosos. É claro que muita coisa que experimentamos é consequência
das ações que fizemos, os efeitos que sentimos são causados pelas nossas próprias causas. Colhemos frutos advindos das sementes que nós mesmos decidimos plantar. Tudo isso são os nossos pensamentos, sentimentos, atos e emoções que inclusive induzem os espíritos que nos circundam. Mas quando nós estamos em dificuldade, o ato de orar é um ato de paz, de apacentação, de iluminação. O menino Xavier, o Francisco, um exemplo para nós, temos tantos. Ele foi aconselhado pela sua mãezinha, diante das aflições, que pegasse um copo de água, completasse esse enorme copo de água, tomasse o líquido bem lentamente. Isso é uma prece. À medida que ele ia ingerindo aquele líquido, de forma cadenciada, de forma lenta, ele repensava o problema, ele se acalmava, diminuía a sua euforia, e a prece faz isso. A prece é esse mecanismo. Estamos agitados, perturbados, entristecidos, façamos uma oração. À medida que vamos recebendo, colhendo, sorvendo as intuições do plano superior, nós vamos refletindo sobre os nossos problemas. Nós vamos acalmando as nossas tendências. Nós vamos fortalecendo a fé raciocinada. Nós vamos buscando condições de evolução, de felicidade. Quem ora sintoniza a mente com as esferas mais altas, já falamos disso, não tenham dúvida. Professor Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos ensina que nós nos associamos em mente, em corações, a todos aqueles que pensam, que sentem, em maior ou menor grau, em conformidade conosco. Sendo assim, nós podemos, com a nossa tristeza, avolumar, exponenciar as correntes gigantescas deste planeta de espíritos que sofrem, mas nós podemos, com a nossa alegria, com a nossa fé, com a nossa oração, estendermos os braços de encontro aos bons espíritos, que de forma infinita buscam sempre nos amparar. Jesus, nosso mestre, exemplo, guia, modelo, espírito puro, estava lá, foi procurado por um centurião romano, um homem que detinha uma alta patente militar na hierarquia romana. Ele comandava muitos soldados. Este centurião aproximou-se de Jesus e disse: mestre, vejam bem, já mostrou a sua nobreza, porque um romano, habitante do império, o maior império do planeta naquele tempo, chamou Jesus, um carpinteiro, tido como loucos por muitos de mestre. Ali ele já reconhecia a excelsitude do Cristo e disse: mestre, o meu servo está muito doente e eu o amo muito. Segundo ponto para o nosso centurião romano, demonstrando uma fraternidade genuína para com um serviçal. Jesus, a caridade viva, disse: vamos à sua casa, porque eu curarei o teu servo. O centurião, respeitoso, com humildade, disse: não, mestre, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa, mas se o senhor desejar, se o senhor ordenar, aqui, agora, o meu servo estará curado. E Jesus curou o servo, e ainda disse: jamais vi, jamais encontrei tamanha fé em homens de Israel. Aquele centurião sabia, 2000 anos atrás, o que a doutrina espírita veio nos trazer com tanta clareza, que ao pensamento de Jesus não haveria impedimentos de distância, qualquer obstáculo material. Esse pensamento não seria contido por nada, ele chegaria ao destino da vontade do Cristo. Em abundância, choveria energias salutares sobre aquele servo e promoveu a sua cura. É claro que nós não temos a força mental do Cristo, porque nós estamos em processo evolutivo. Como diz a pergunta 112 do Livro dos Espíritos, em algum momento todos nós seremos espíritos puros,
desprovidos do orgulho, do egoísmo. Não haverá a mínima fração de desequilíbrio em nós, mas enquanto estamos nessa jornada, vamos exercer a nossa boa vontade. Não temos o potencial de Jesus, mas nós podemos, com o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso desejo, em caráter de prece, distribuir muitos bons presentes espirituais àqueles que padecem, àqueles que sofrem. Vejam a condição que nós temos de sermos partícipes, integrantes desta festa, desse banquete de bênçãos que o Cristo nos convida. A nossa oração tem um poder transformador. Não há prece sem resposta. Naquele conceito, o conceito genuíno, aquele pedido justo, aquele pedido humilde, aquele pedido que solicita do Criador força, resistência, sustentação para o enfrentamento da nossa jornada, isso que nós chamamos de prece. Sempre há uma triagem muito bem feita, carinhosa dos espíritos superiores. Aí a gente lembra do Evangelho de Lucas: pedi e obtereis. Tudo que é pedido em caráter de prece, pressupostos a justiça, a humildade, a boa vontade, o Criador nos atende. É claro que, vou até ser um pouco caricato, eu vou fazer a minha oração, vou pedir para eu ganhar no jogo do bicho. Com todo respeito a quem faz o jogo do bicho, mas isso não é uma prece. Eu não vou fazer uma prece para o meu time de futebol no domingo. Teria que ser quase um milagre, o Vasco da Gama. Isso não é uma prece. A prece é aquilo que parte do coração, com humildade, assertividade. Deus, compadece-te de mim. Mestre Jesus, me dê forças, ilumine os meus caminhos. Todos os pedidos justos, notadamente das crianças, porque essa lição faz referência às crianças, recebe o atendimento. Veja o que Aniceto, no livro Os Mensageiros, o nosso Lar 2 para o cinema, diz: toda prece impessoal, desprovida de vaidade, de egoísmo, erigida às forças do bem, recebe de forma imediata uma solução em nome de Deus. A gente nem sempre reconhece a solução, mas ela é implementada, ela é concedida, e ela é justa, e ela está permeada do amor infinito do Criador. Livro dos Espíritos, questão 660, e é uma questão muito importante. Kardec pergunta, o Espírito Verdade responde, mas nós precisamos interpretá-la de forma assertiva. A prece torna um homem melhor, porque aquele que ora com fervor se faz mais forte contra as tentações do mal. Fato. Mas não é, meus irmãos, que as tentações estão andando por aí e nós somos vítimas, nós somos inocentes. As tentações são as nossas próprias dificuldades, as nossas brechas morais, as nossas tendências ao desequilíbrio. Todos nós temos, porque faz parte da jornada. Nós temos, mas não significa que não devamos nos esforçar na plenitude de nossas forças para saná-las. Enquanto não é um espírito puro, podemos fazer uma analogia com aquela grande represa hidrelétrica, aquela usina hidrelétrica, com aquela barragem de concreto fortíssima. Imagine aquela barragem de concreto que segura milhões, bilhões de litros de água. Se houver ali uma rachadura, ainda que pequena, se não for bem cuidada, corre-se o risco de uma grande inundação. Enquanto o espírito não é puro, ele precisa proteger as suas próprias dificuldades morais. Então a prece significa nós aplicarmos o nosso foco mental àquilo que edifica, àquilo que fortifica, aquilo que nos traz proteção espiritual. Quantos convites mentais nós recebemos todos os dias? Convites à alegria, convites à tristeza, convites à inércia, convites ao movimento, convites à esperança, convites à descrença, convites múltiplos. Quem decide?
Nós somos soberanos, temos livre-arbítrio, é uma procuração infinita, um mandato que Deus nos concede. Então, quando nós oramos, nós estamos fortalecendo o nosso foco mental. Nós estamos extirpando de nós mesmos aqueles convites tristes, porque eu estou ativo, a minha mente está ativa naquilo que me trará equilíbrio. Aí eu me lembrei até de uma poesia que Francisco Cândido Xavier psicografou. Quem deseja conservar as luzes do sentimento precisa resguardar as portas do pensamento em prece. Gente, não é o ritual de ficar o dia inteiro assim. É a prática do bem, é o equilíbrio no pensar, é não julgar, sermos benevolentes. Isso é prece. E a prece fortalece e direciona o nosso foco mental naquilo que nos torna imunes às nossas próprias deficiências, às chamadas tentações. A oração. Vejam que frase bonita. A oração é o maior instrumento de conexão da criatura e o Criador. É a maior ferramenta que liga o espírito a Deus. Lembrem da feira? A prece não se vende na feira, nem por quilo, nem por dúzia. Não está na bolsa de valores. A prece é de graça, a prece é infinita, a prece é abundante e a prece é em favor de nós mesmos. Oremos sempre, meus irmãos. Nessa historinha aqui, do livro dos Mensageiros, nós sabemos que o livro dos Mensageiros, a história se passa no mesmo período da Segunda Grande Guerra. Nós sabemos que a Europa, os combates foram intensos. No Pacífico também. Na Europa mais intensamente. E Adolf Hitler, muito intempestivo, acelerado, não tinha paciência, não se dedicou ao projeto nuclear, então ele desenvolveu muitas bombas. Ele era imediatista. E essas bombas foram lançadas em abundância na Inglaterra. E nesta passagem, nessa história, o irmão Alfredo, que dirige um posto de assistência no plano espiritual, é um espírito desencarnado que dirigiu um posto de assistência, ele foi numa missão socorrista nessa cidadezinha chamada Bristol. Chegaram naquela cidade, ele e sua equipe, espíritos desencarnados, muito fogo, muita dor, muito escombro, muitas desencarnações, muito sofrimento. E ele observou e achou curioso e achou belíssimo que tinha uma igrejinha no meio daquele incêndio, daquela destruição em massa. Ele viu aquela igreja irradiando uma luz excelsa e ele ficou curioso. E a equipe foi até aquela igreja, onde havia mais ou menos 6 encarnados, orando pelos desabrigados, orando pelas crianças órfãs, orando por quem sofria. Não importa a religião, eles estavam orando em fé. E a luz emitida daquela igreja era vista do espaço. Vejam o poder da oração. Prece pelos aflitos. Oremos pelos aflitos, porque os aflitos estão ensejosos, carentes de confiança. Quando nós oramos, a luz se acende em nossos corações, nos transforma, trafegando pelo fluido, que é uma estrada magnética, a nossa vontade tangibilizada nas energias, chega a quem nós destinamos o nosso pensamento. Nós podemos, de forma consciente ou inconsciente, sabendo a quem estamos ajudando ou não, nós podemos estar levando esperança, soerguimento, confiança, convite à resignação. É difícil entendermos aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. É porque a dor ensina. A dor vem em reação, em consequência às nossas próprias ações. Quando nós oramos por quem sofre, nós estamos fazendo um convite à esperança, à superação. Inimigos, talvez não nos lembremos de nenhum, mas quantas encarnações já tivemos? 10, 100, 1000, incontáveis, não sabemos. Quantas vezes já fomos apedrejados, inúmeras vezes também lançamos as pedras. Oremos sempre por aqueles espíritos que já prejudicamos. Peçamos perdão. Imaginem aquele espírito ensejoso de vingança receber de nós
que o ultrajamos em outro momento, estes fluidos perfumados no contexto espiritual. E àqueles que já nos prejudicaram, emitamos o nosso perdão, porque o perdão é um antibiótico poderoso às infecções do ressentimento. O ressentimento é uma infecção mental gravíssima, onde se prescreve o antibiótico do perdão. E quando alguém perdoa a ofensa, o ofensor, às vezes, se liberta no presente momento. Em algum momento futuro ele o fará, mas quem perdoa se liberta desta energia prejudicial instantaneamente. O perdão é libertação, e o perdão não tem mas. Perdoo, mas, perdoo-se. O perdão não tem condicionantes, o perdão é definitivo, perdoo, ponto final. Façamos então esta oração para acalmar aqueles que estão com ódio no coração, porque em algum momento se sentiram prejudicados. Às vésperas da desencarnação, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que a fé é muito importante, e a fé espírita, que é uma fé raciocinada, mais ainda, porque com a fé raciocinada nós sabemos que somos eternos. Então, o desligamento deste corpo não põe fim em nós mesmos, que nós temos a vida que transcende a matéria, a vida na erraticidade, a vida no plano espiritual. Quem tem fé espírita sabe que diante da perda de parentes queridos, isso é uma separação transitória de corpos, mas nunca é uma separação de corações. A fé espírita nos diz: todos aqueles seres que amamos estão conosco, ligados em pensamentos e sentimentos. Então oremos para que a fé daqueles prestes à desencarnação se fortifique, que os imbua de esperanças diante do desligamento que é penoso para tantos. Adentremos as portas do mundo espiritual, sabendo que aquilo foi uma viagem e que essa viagem tantas vezes já foi feita no lar. Quando nós oramos no lar, este lar transforma-se numa fortaleza espiritual. Porque o nosso pensamento, de forma instantânea, ele altera toda a atmosfera psíquica do ambiente. Imaginem a oração no lar. Quantos convites à esperança nós podemos erigir, direcionar a vivos e mortos, lendo o Evangelho, fazendo a nossa oração. E quando a gente faz a oração e a gente fortifica esse lar, aí a gente diz o seguinte: aqui o obsessor não entra. Não, nós fazemos a prece, qualificamos o nosso pensamento para convidar quem sofre a se transformar, a buscar a felicidade, a rever os seus conceitos, entender que Deus nos criou para a evolução, e essa evolução é um algoritmo, uma receita da conquista indiscutível da alegria e da felicidade, que dura para todo o sempre. Então, quando nós oramos no nosso lar, este lar muitas vezes transforma-se em um posto de atendimento de almas. Então nós vamos contar a história do capítulo 12 do livro Ação e Reação. Nesta história, essa senhora, jovem senhora de nome Luísa, desencarnada, habitante do plano espiritual, procura o instrutor Silas, que é o instrutor deste livro. Cada livro de André Luiz tem um instrutor. O nosso lar é o Clarencio, o Mensageiros é o Aniceto, nos domínios da mediunidade é o Aulus, Libertação é o Rubio. Neste livro, o instrutor chama-se Silas. E ela procura, em desespero, em aflição, com muita pressa, o instrutor Silas, que está ladeado, está do lado de André Luiz e Hilário, outros irmãos desencarnados. E ela fala: instrutor Silas, pelo amor do Criador, atenda o pedido de uma mãe desesperada. E o instrutor: o que foi, minha irmã? Estou à sua disposição. A minha filha, Marina, encarnada, está prestes a cometer suicídio. Agora.
o instrutor Silas, imediatamente, com a sua equipe e a mamãe, deslocam-se para a superfície terrena. Vão à casa da mocinha Marina. Chegaram lá, naquela casinha, Marina encarnada, um ambiente muito simples, muito pobre, abraçava a sua filhinha de menos de 2 anos, com idade inferior a 2 anos, banhava aquela criança com suas lágrimas, porque ela estava num processo de despedida, afinal, estava decidida a tirar a própria vida, porque não aguentava o fardo que carregava, não suportava este sofrimento. Cadê o papai da criança? Alguém lembra da história? Estava num estágio avançado de hanseníase, internado numa instituição de saúde, e a vida era muito difícil. E ela pensava: vou libertar-me deste problema e minha filha será cuidada por alguém com mais recursos que eu. Era o pensamento dela. Quando ela estava com o copo do tóxico, do líquido letal, do veneno na mão, prestes a engoli-lo, o que fez o nosso instrutor Silas, que lá estava? Derrubou o copo? Não. Ordenou que ela não cometesse suicídio? Não, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Somos senhores das nossas decisões. Diante de todo equívoco que um espírito esteja prestes a cometer, não faltarão conselhos dos bons espíritos, vivos e mortos. Mas nós temos a soberania às nossas decisões. Mas o instrutor Silas, corroborando e ratificando a passagem de Lucas, pedi e obtereis, sabia que se aquela moça Marina desesperada fizesse uma oração, conversasse com Deus, se acalmasse um pouquinho, talvez poderia, por livre e espontânea vontade, modificar a própria decisão. Então, o que o nosso instrutor fez com toda a sua experiência, o seu conhecimento e, sobretudo, o seu amor foi: minha filha, como podes pensar na sombra da morte sem antes uma derradeira oração, um conselho espiritual que nós recebemos o tempo todo, que ela poderia captar, talvez, no campo da intuição. Aquela moça, então, foi invadida de um novo brilho. Aí ela pensou: vou desencarnar. Na verdade, ela pensou: vou morrer. Minha filha ficará aqui. Talvez fosse necessário ou adequado que eu fizesse uma última e derradeira prece. Que bom que ela pensou assim, porque poderia não ter pensado. Começou a fazer uma oração. Naquele momento, de forma análoga a André Luiz, fazendo a prece, conversando com Deus, nesse mecanismo automático de trazer calma para si, ela tornou-se mais receptiva ao próprio passe magnético do instrutor, que estava ali emitindo energias de pacificação, de carinho e de bondade. Ela começou a sua súplica, e o instrutor reforçando aqueles passes, e ela disse: Senhor, compadece-te de mim. Vejam que frase poderosa, essencial. Com humildade, com sofrimento, pedindo a Deus a sua misericórdia. Aqui isso transforma, meus irmãos. Então todos nós, em maior ou menor grau, situações próximas, ainda que distantes dessa, mas que guardem alguma comparação, oremos, porque isso nos renova, porque isso expõe as nossas antenas às intuições, aos bons conselhos. Por que não fazer, se só benefícios isso produz e publica? À medida que ela começou a orar, provendo uma passividade ainda maior às energias do passista Silas, ela adormeceu. Quantas vezes, diante de alguns problemas, a gente sente, não estou dizendo que é uma regra,
mas acontece, a gente sente aquele sono, porque algumas vezes estamos sendo convidados para o desligamento temporário do corpo, a presença no plano espiritual, para boas conversas, para elucidações, e ela adormeceu. E ela viu o instrutor então, porque ela adormeceu, o espírito está ali no plano espiritual, ela viu o instrutor? Não tinha afinidade para isso. Ela viu André Luiz e Hilário? Não, também não, mas quem ela viu? A mãe, porque ali havia um laço fortíssimo de afeto, e a mãe conversou com ela, e disse: Marina, por que desistir, quando a luta está apenas no início? Aquela criança, com idade inferior a 2 anos, recém-encarnada, fora sua irmã, nesta mesma vida dela, fora sua irmã, que desencarnou pelo suicídio. E eu não disse, essa criança não falava, não escutava, e ainda tinha um problema cerebral. A vida era muito difícil. Esta criança fora sua irmã, casada com o seu atual marido. Mas eles tiveram um romance, o marido trocou de esposa, e a primeira não aguentou, desesperou, cometeu o suicídio. Reencarnou no mesmo lar. Vejam a bondade de Deus. Não sem razão, Emmanuel fala que o lar é a melhor escola de preparação para as almas. Estavam ali novamente reunidos, naquele cadinho de experiências, de vivenciações, onde poderiam ajustar os ponteiros, buscar a reconciliação. E a mãe relembrou-a no plano espiritual de tudo isso. Abrace a sua irmã, que hoje lhe é filha, você tem participação no suicídio anterior. Não sei o desdobramento, porque o livro não conta, mas não houve suicídio naquela noite. Mas vejam, o instrutor, mediante o seu potencial magnético e o convite à oração, permitiu que aquela moça desesperada, em conversa com Deus, buscasse a calma, buscasse um relativo equilíbrio. E aí tomem nota mental da oração mais poderosa. Será que existe uma oração mais poderosa? Talvez não nos dizeres, porque pouco importa o formalismo da oração. Oração é espontaneidade de sentimento com Deus. Mas houve alguém que um dia Pedro disse: Mestre, ensina-nos a orar. Jesus entoou a oração dominical, mas o que importa nessa oração são os seus predicados, os seus atributos. A oração verdadeira é aquela que se faz com humildade, com sinceridade, resignação. O pão espiritual, coragem, força e fé, e o perdão, são atributos que compõem uma oração transformadora. Chico Xavier, é até engraçado, alguém perguntou para ele o que se pede na prece, e na prece está lá, o pão nosso de cada dia, o pão da matéria e o pão do espírito. Aí o Chico disse assim: enquanto nós estamos pedindo somente o pão, está tudo bem, o problema é quando começa a pedir a manteiga. Então, para Deus, frase de Chico, a gente pede o necessário, a gente pede aquilo que não excede o que nós precisamos, e isso, pedido, a gente sempre obtém. Pai nosso que estás no céu, santificado o seu nome. Pai nosso, a gente já reconhece que Deus é um Pai amoroso, infinito em todas as suas qualidades, predicados e atributos. Santificar o nome de Deus é dignificarmos a nossa existência através do desenvolvimento das virtudes. Seja feita a sua vontade, é cumprirmos as leis de Deus: justiça, amor, caridade, progresso, evolução. Isso é fazer a vontade de Deus na terra e no céu. Não esperemos a morte, o retorno ao plano espiritual. Estamos aqui com esse corpo sagrado, esse hotel bendito, para vivermos da melhor forma que conseguirmos, valorizando essa existência, mas já vivendo na carne, com prioridade de espírito. Lembrando que Paulo de Tarso disse: já não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. A oração é o pedido humilde, é o pedido da alma, é o reconhecimento do Pai amoroso, infinitamente justo, bom, que sempre provê aos seus amados filhos o que necessitamos. Toda prece
é atendida. Oremos, porque orar é transformar-nos a nós mesmos, a quem nós direcionamos o nosso pensamento. Gente, obrigado.